Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 16 de março, terça-feira, somos convidados a acolher a palavra de Deus. A antífona de hoje diz assim: Vós que tendes sede, vinde às águas, vós que não tendes com o que pagar, vinde e bebei com alegria. Isaías 55, versículo 1. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 5, versículos de 1 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betsaida em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse: Pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui no capítulo 5 e percebemos mais uma vez Jesus que vai a Jerusalém. No Evangelho de São João, Jesus tem essa busca constante de estar ligado ao templo de Jerusalém, de sempre nas festas judaicas ir a Jerusalém. E aqui nós ouvimos: houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. E chegando em Jerusalém, Jesus vai então a uma piscina com 5 pórticos, chamada Betsaida em hebraico. 5 portas que permitem, portanto, adentrar esta piscina. A palavra nos diz que ali se encontravam muitos doentes,
cegos, coxos e paralíticos, e que de vez em quando o anjo descia, agitava as águas, e quem conseguia chegar a tempo era curado. Mas havia um homem que há 38 anos estava ali, doente, prostrado, e Jesus se aproxima e diz: queres ficar curado? O doente responde: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Este homem cego não consegue chegar à água, mas perceba algo importante: a água viva, aquele que é a fonte mais pura e cristalina da água viva, do amor encarnado, vai ao encontro deste cego. Ele não precisa mais ir até a água, a esta piscina, mas é o próprio Cristo, que é a fonte inesgotável da água mais limpa e cristalina, que vem ao encontro deste cego. E diante então desta presença, Jesus diz a este homem: levanta-te, pega a tua cama e anda. Por que Jesus fez isto? Porque o homem derramou a sua história, a sua vida inteira diante de Jesus. Eu tento, Senhor, ir até a piscina para ficar curado, mas não consigo. Muitos atravessam, passam à minha frente. Primeiro aspecto: a cegueira também se acomete a nós. O que é a cegueira? A cegueira é a realidade do pecado em nossa vida. Tanto é que nós vamos ouvir mais no final do Evangelho, quando Jesus encontra este homem novamente no templo, Jesus diz a ele: eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteçam coisas pior. Mas padre, que loucura é esta? O que o pecado é cegueira? Há de se conver. Quando estamos em uma situação de pecado, nós vivemos como que uma cegueira espiritual. O errado muitas vezes passa a ser certo. E Jesus vem, portanto, nos trazer esta graça de abrir os nossos olhos. Ontem, na liturgia, nós ouvíamos a partir do Evangelho, Jesus que nos convida a vivenciar uma graça profunda, uma graça de que somos convocados a vivenciar a experiência da fé. Nós ontem víamos a fé esse oficial, um funcionário do rei, que vai ao encontro de Jesus para pedir em favor do seu filho, do filho que estava doente. E a fé traz então a cura deste filho que estava com febre. Mas voltando um pouquinho mais, no domingo, nós ouvíamos a partir do Evangelho algo importante que nos ajuda a iluminar a palavra de hoje. Jesus dizia assim no Evangelho, ele dizia: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, a vontade de Deus, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus, na vontade de Deus, na presença de Deus. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens muitas vezes preferiram as trevas que a luz. Ao olhar, portanto, para este homem no dia de hoje, este homem cego,
nós podemos voltar para a nossa realidade. O pecado, as más inclinações, afastar da vontade de Deus, nos torna cegos. E é o próprio Jesus, a fonte da graça e da misericórdia, que nos devolve a visão. Peçamos, portanto, a Jesus que nos conceda esta graça e que na presença dele não só possamos enxergar, mas como dizia o Evangelho, possamos manifestar por meio das nossas ações a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.